Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarô. E hoje a gente vai estar conversando sobre um universo que normalmente permeia bastante as pessoas que são mais sensíveis, mais visuais, ou que permitem, pelo menos, fazer a ponte entre o estado de estar dormindo, os sonhos que vão acontecendo enquanto você está dormindo e acordar se lembrando de alguns deles. Dizem alguns que a gente costuma ter até entre 12 e 14 esquetes de sonho por noite. Eu não me lembro disso, então fico bem de boa dizendo: olha, eu anoto os meus sonhos desde muito menina. Um, porque minha mãe faz igual. Dois, porque, seja por questões, é preventivo, assim, nós vamos saber alguma coisa antecipadamente, quanto pela curiosidade do porquê que aquele enredo, aquela história, aquele visual tinha invadido a minha noite. E eu sempre tive sonhos muito, alguns lúcidos, alguns assim, mas muito ricos de colorido, de detalhe. Isso só foi piorando depois da gravidez, depois da menopausa, aí essas coisas ficaram meio quebradas, mas de verdade, eu tenho um bom número de pequenos diários que não chegam a ser de todos os dias, mas chegam a ser de todos os sonhos que eu pude me lembrar quando acordei, inclusive durante um treinamento muito especial, não é, com uma mestra muito querida. A gente fez todo um trabalho para as partes do sonho, era programação neurolinguística na época, e foi muito legal porque ainda ativou mais ainda a minha capacidade de me lembrar na hora que acordo e de conseguir anotar. Ainda hoje tem umas facilidades ainda muito melhores, dá para gravar, não é? Dá para você não precisar nem sequer anotar, nem abrir o zoinho direito, você grava, né? Seja no teu WhatsApp de você para você, seja no speech note, seja onde você quiser. E é uma forma de você dialogar consigo mesmo. Eu tenho um querido amigo e mestre também, né, que diz: a gente tem um mundo interno extremamente rico. E para conversar com esse mundo interno, em geral, a única ponte que a gente tem natural, automática, sem nenhum tipo de nada, é o sonho. Então, assim, a gente sonha toda noite, a gente traz coisas de dentro da gente mesmo em formato de imagem, som e colorido, né? Estava vendo até um Reels de um cara dizendo que todo sonho é uma forma da mente estar procurando uma solução para uma questão. Eu achei isso bem significativo, né? Se é uma forma da gente solucionar as nossas questões emocionais, espirituais, pessoais, né? Coisas que a gente não assimilou direito durante aquele dia ou durante a vida. E aí, para falar de sonho, eu tenho um que foi tão recorrente, ele teve tanta sucessão, né, do tipo, mesma coisa, quase todas as noites depois que eu perdi meu pai. Eu tinha de 9 para 10 anos de idade, então me lembro que isso aconteceu entre os meus 10 anos e os meus 12, 13 anos, não mais do que isso. E vejam vocês que interessante. Eu dormia, né? Lógico. E aí no sonho, imediatamente eu já estava de mãozinha assim para cima e um mãozão grandão, né? Olha lá, vinha e segurava a minha mão com força, olhava para mim e dizia: podemos ir então? E eu olhava para ele e dizia assim: sim, né? Normalmente a minha fala era muito quase nenhuma. Era uma coisa tudo na cabeça, as conversas não são como a gente faz aqui. E aí eu me lembro que até no sonho a sensação que eu tinha é que eu era ainda menor do que aquela idade que eu estava. Eu me achava muito pequenininha perto daquele colosso. Se alguém lembra da velha família Adams, vai se lembrar daquele ser grandão, né, de cabeça quadrada com dois pinos e com aquele mãozão, pezão. Era uma figura idêntica. Então veja como a mente é criativa. E eu não tinha o menor medo, porque eu assistia esse programa na época, escondido dos meus pais, e adorava, e não achava ele nem um pouco assustador. Então, tudo bem. Achava mais assustador a mãozinha do que, na verdade, ele.
E aí a gente caminhava, 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 caminhava por um caminho todo muito escuro, né? Tudo muito fechado, tinha aquela coisa de lusco-fusco, com cara de Halloween mesmo. E aí chegava perto de uma casinhola, uma casinha quase choupana, que tinha um lampiãozinho na frente da porta, que iluminava muito o casebrezinho, e sentado na porta dessa casinha ficava alguém com um chapéu grande. Quase sempre, porque algumas vezes mudou, esse que eu chamei, passei a chamar de vigia, do guarda, era assim que eu falava para minha mãe, que eu contava no dia seguinte, o guarda estava lá de novo. Né? Hoje o guarda mudou, hoje o guarda estava de outro jeito, ou com outra roupa, mas quase que 90% das vezes ele era um senhor preto, com camisa branca, calça branca, bem simples, pé no chão. Às vezes ele estava fumando alguma coisa, às vezes não. Às vezes ele só estava ali, olhava para mim, tipo como quem levanta o chapéu. Ah, você voltou? Ah, tudo bem. Mas rapidinho, né? E era sempre a mesma dica, de que tinha que ser rápido. E aí eu abria a porta, entrava, fechava. O recinto, num primeiro momento, era todo escuro. Aí ele se iluminava e ali eu sentava num banco de madeira ao lado do meu pai e a gente conversava. Claro que eu não lembro as conversas. Eu muitas vezes lembrei quando era criança e contava para minha mãe que ficava em desespero, e aí todo mundo em casa ficava muito muito triste, aí eu parei de contar, não é? Enfim, aquelas coisas que criança acaba fazendo para tentar evitar um mal maior, que parecia que mais incomodava do que ajudava. Então parei de contar, mas continuei indo, né? Durante muitos anos. Eu lembro que eu vou deixar de ter esse sonho quase que em definitivo. Eu já estou adulta, com os meus 22 anos, 23, 24, 25. Aos 26 anos, eu tive como se fosse um remember dele no meu próprio sonho. Mas eu estava, na época, em terapia. E aí foi muito legal também poder olhar os detalhes, poder reconhecer algumas coisas, bem bom. E é isso, o sonho é sempre algo que a gente pode estar trabalhando como questões dos nossos medos, as questões de quais são as construções internas que a gente usa para ter coragem, para ter força, para poder fazer as coisas da vida. Foi assim que eu fui entendendo muito desse sonho no processo terapêutico e eu achei muito bacana de toda forma. Claro que eu também posso usar a versão espírita de que eu fui visitar meu pai durante um tempo, enquanto foi permitido, e depois não podia mais, e pronto, certo? Então hoje a gente vai pegar uma abertura que eu achei ela bem bacana, porque a ideia é essa. Eu tenho um sonho, recorrente ou não, pode ter sido o sonho dessa noite, que né, eu tive um sonho essa noite muito chato. É o famoso sonho que você fala assim, ai, que droga, tem que dormir, ter pesadelinho, assim, com essas emoções e tal, e essas coisas chatas, né? Tipo, meio pesadelo. E não gostei, claro, a gente acorda meio do tipo, ai, que coisa chata. Ou a gente acorda com medo, a gente acorda com raiva, que são as emoções que efetivamente a mente está trabalhando. De toda forma, eu vou aproveitar essa emoção, esse sonho, significativamente falando, para trazer também um baralho que, por ser tão temático, fica difícil de usar. Ah, por que que fica difícil de usar? Porque eu sou muito mais de usar coisas do tipo no positivo, ou no proativo, ou vamos olhar imagens bonitas. E eu não resisti, isso já tem um tempo, eu não resisti quando saiu de comprar o baralho dos vilões, né? E ele está em inglês ainda. Parece que alguém, uma das editoras, também ia trazer, não sei mais. Então, de toda forma, os villains da Disney, né? Então, assim, eu sou uma mocinha pós-Disney. Como assim pós-Disney? Porque eu vou assistir Noviça Rebelde, gente, logo depois que minha cama voasse. E daí para frente, as idas ao cinema tinham o nome de Disney, de filme com animação. Então, eu sou a geração que vê a animação ganhar força, ganhar tamanho nas telas, na vida, e sou muito apaixonada, gosto muito. Independente de ser um lugar que pô, muita gente faz uns blá blá blás assim, mas eu gosto.
Então, como eu gosto, eu trouxe os villains hoje para a gente jogar nessa abertura dos sonhos, porque eu quero entender por que que o meu pequeno pesadelo, né, aconteceu. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o meu pequeno pesadelo e entender um pouco quais são as energias de raiva ou de que outras energias estão dentro desse sonho. E a abertura de hoje é exatamente para isso. Então, você que está aí do outro lado, que vem acompanhando o 365, bora fazer aquilo que muito ajuda esse canal e o projeto, e do projeto seguir adiante, do projeto ter outros projetos. Então, aquele joinha, o compartilhar o vídeo que ajuda demais e porque também pode interessar outras pessoas que fazem coisas parecidas ou não fazem nada, ou fazem de outro jeito, ou às vezes até uma forma de dizer, nossa, aquela taróloga não é tão assim, né, daquele jeito ou daquele outro. Então, assim, compartilha com os amigos, com a família, com quem gosta, né, de tarotagem, quem gosta de sonho, olha lá, isso pode ser bem legal. E mais do que isso, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, faça favor de se inscrever no canal. Por quê? Porque aí você vai estar recebendo, se assinar, colocar o sininho, mas está todo dia rolando aqui o 365, você vai estar recebendo todo esse projeto e pode estar entrando por ele por agora. Não importa que a gente está no final da jornada, está valendo ainda, né? Então ainda temos pelo menos, acho que agora faltam umas 80. Eu já consigo contar ao contrário. Falta umas 80 para a gente concluir esse projeto, mais ou menos, o que eu já estou bem satisfeita. Já fiz 280 e estamos para duas, então assim, tá muito bacana. Falta umas 80 para frente. Para quem no começo achou que estava mergulhando numa piscina rasa e que ia morrer afogada mesmo assim, eu até que consegui atravessar e estou bem satisfeita com isso. Né? Nunca pretendi que o 365 seja algo do tipo, ai, aberturas nunca dantes vistas nesses mares. Não, para com isso. Para com isso que, fala a verdade, né? No mundo tudo se transforma. Então, não, eu fui pegar tudo aquilo que eu tenho comigo de aberturas possíveis de estar serem trazidas aqui no 365, porque tem aquelas gigantes, gigantescas, colossais, que ocupam uma sala inteira. Essa eu não vou trazer, gente. Por que não vai trazer? Porque é de outro tempo, porque ela não é prática, né? Ela é para uma jornada de autopercepção, né? Turma toda deitadinha, tomando um bom cacau e depois deitando, e aí põe as cadeiras. É outra conversa, né? Outra conversa, também é legal. Mas cabe aqui para a gente trazer para o tarotista ou para as pessoas que são simpatizantes do tarô, ou para quem tem um tarô em casa e nunca soube exatamente como é que eu ponho, o que que eu faço com isso, não é? Então, essa intenção foi bem mais rasa, bem mais sossegada, e por isso mesmo eu fui buscar muito livrinho. Muita literatura, até mais do que da web. Eu resolvi desmontar o que eu tinha em casa, como quem faz aquela pergunta: poxa, eu consumi tudo isso de literatura, né, gente? Esse povo não colocou abertura? Deve ter posto. Então bora olhar para isso. E aí, a cada mergulho foi uma coisa mais legal do que a outra, além de apostilas, além de cursos feitos, enfim. Você traz de um tudo e compartilha. Essa que é a coisa legal que foi fazer o 365 até aqui. Então, bora jogar? Bora seguir para lá? Não, bora você seguir esse link que está embaixo aqui do vídeo e lá no alto do meu canal, agora, que é para não esquecer, para ir para o 365 abertura de tarô lá do WhatsApp. Ah, mas por que não lá para o WhatsApp, Fernanda? Uai, porque lá pelo menos a gente tem a chance de você, em respondendo uma pequena, né, uma coisinha bem singela, você entra para o grupo e faz parte da nova rodada de aberturas sorteadas que vão acontecer antes do final da temporada. Né? A gente já está meio adiando para tentar encher um número bom, né, de aberturas e tal. Então, só por isso que a gente está esticando, para que vocês entrem e a gente possa fazer de novembro, dezembro, aquela finalização bacana de fazer aberturas também inéditas, também dentro daquilo que eu estou pesquisando, mas uma só para você chamar de sua. Olha que isso é bom, certo? Então, eu te espero do outro lado. Valeu? Então, vamos seguir daqui? Vamos seguir daqui compartilhando. Estamos aqui no 365 Aberturas de Tarô. E, gente, olha, que tal você fazer alguns comentários bem bacanas, né? Do tipo perguntas, comentários, troca de ideias, sugestões. Tudo isso também super enriquece a minha caminhada, sabe? Me traz mais ingredientes para essa sopa de letrinha e tudo certo. Então, nós estamos no Guia dos Sonhos, uma abertura que, na verdade,
é bem legal. Dormir é mais do que descansar, é sua alma falando. Seus sonhos são a bússola do seu subconsciente, cheios de mensagens que você precisa. Inspirado na quietude e introspecção do quatro de espadas, este spread, abertura ou tiragem de 7 cartas, guia dos sonhos, vai mergulhar nas histórias que a sua mente te conta à noite. Qual é o sonho que insiste em ser lembrado? Vamos decifrar os símbolos, liberar o que precisa ir e ativar a proteção para sua jornada noturna? Seu inconsciente está esperando. Vamos ouvir? Então, assim, para essa abertura, o que a autora pedia era embaralhe as suas cartas com calma, respire, pense num sonho recente ou marcante, como esse que eu contei da minha infância, especialmente aquele que te marcou, que insiste em retornar à sua memória. Quando sentir que está pronta, que está pronto, disponha as cartas. De que jeito? Desse jeitão aqui. São só 7 cartinhas, gente. Então não é uma abertura daquelas complexas, não, complicada, não. Posso torná-la mais prolixa, com mais volume. Fazendo o quê? Eu ponho 7, depois mais 7, depois mais 7, depois mais 7. Eu posso fazer 4 camadas de cartas, né? Quem é meu aluno sabe, essas 4 camadas são bem importantes. É a camada do pajem, a camada do cavaleiro, a camada da rainha e a camada do rei. Então, assim, são 4 camadas de interpretação também. E aí eu posso ir trabalhando isso se eu já domino esse processo, ou eu fico só no do pajem, gente. Vamos no raso, como eu tenho feito aqui. Às vezes vocês veem que eu ponho mais lenha na fogueira, mas é só para dizer: olha, pode, é possível. Não acho bom quando a gente põe lenha na fogueira de última hora, porque eu posso não estar pronto exatamente para o que venha. E acho que o campo muitas vezes acaba mudando de assunto, porque aquele já foi visto. Essa é uma cisma, não é uma certeza. Carta 1, o tema central do sonho. O que que o sonho está tentando me dizer em essência? Então, revela o fio condutor, a história simbólica principal que o inconsciente quer contar, pode indicar uma preocupação desperta, um desejo oculto ou uma energia em transformação. Porque muitas vezes, quando a gente sonha, a gente resolve a questão, como disse esse psicoterapeuta non Reels, né? A gente soluciona a questão. Então, através de sonhos, inclusive os mais pungentes, os mais marcantes, a gente resolve coisas. Carta 2. O sentimento ou símbolo em evidência. Qual emoção ou imagem brilhou mais intensamente e por quê? Mostra o tom emocional e o arquétipo que comandou o sonho. Medo, amor, queda, voo, casa, espelho, pode ser muita coisa, e o símbolo aqui é a chave do mistério. Carta 3, o motivo da lembrança. Por que ainda me recordo desse pedaço do sonho? Alguns sonhos desaparecem, outros ficam. Essa carta revela o porquê, um aprendizado inacabado, uma mensagem espiritual ou algo que precisa ser reconhecido conscientemente. Carta 4, liberação prática. O que eu posso fazer concretamente para liberar em sonho da minha memória ou integrá-lo à minha vida? Indica rituais, ações ou gestos simbólicos, escrever o sonho, acender uma vela, criar uma imagem, conversar com alguém ou simplesmente descansar a mente. Quando falo em descansar a mente aqui, gente, é uma coisa que eu não escrevi, mas vou falar. Meditar, né? Fazer uma meditação guiada. Se você não conhece nenhuma, de repente lá no Quatro Estações tem. Então, assim, meditações guiadas dos arcanos é algo que nos permite visitar de forma semiconsciente e depois conscientemente tendo toda a mensagem, né, toda a informação, então a gente consegue ganhar informações importantes. É assim que também a gente pode trabalhar numa terapia oracular com os querentes, com as pessoas. Dá para liberar bastante coisa interessante. Carta 5, a força guia dos meus sonhos. Qual energia, arquétipo arcano atua como meu guia no mundo dos sonhos? Mostra o espírito guardião do seu inconsciente, um mentor, ancestral ou força interior. Sugestão: mantenha essa carta próxima da cabeceira, desenha ou pinte-a ou invoque-a antes de dormir, porque você pode estar tendo ela como teu auxiliar, como força guia
dentro do teu universo interno. Carta 6, a parte profética ou espiritual. Há algo nesse sonho que fala de futuro, intuição ou premonição? Revela se o sonho contém algum presságio, algum sinal de caminho possível ou umas mensagens vindas do plano espiritual. Porque isso fica bem confuso de distinguir se é uma coisa ou se é outra, verdade? A não ser para quem já faz projeção astral, ou pelo menos passou por uma formação de como se faz projeção e consegue ver as diferenças de quando se sonha, de quando se projeta e de quando se tem uma viagem para alguma conexão espiritual. Carta 7, o protetor dos sonhos. Qual arquétipo protege a minha integridade nos reinos oníricos? Mostra a energia que defende a sua alma enquanto você viaja pelo inconsciente, o guardião dos limites entre o visível e o invisível. A gente sempre vai ter quem nos mantenha na lucidez. Então, não tem que ter medo de estar sonhando e achar que no sonho vai acontecer aquilo que está lá. É um sonho e a gente tem quem nos protege e nos acorda, inclusive quando o pesadelo é ruim, ruim de verdade, aquele bem ruimzão. Enquanto dorme, a tua alma conversa com o mundo inconsciente, além de outras dimensões. O tarô apenas traduz o que ela diz, tá? Então, assim, eu achei essa abertura uma fofa, uma querida, para trabalhar um assunto que eu gosto muito. Vamos lá, bora jogar? Então, bora seguir para a mesa, que é daqui que a gente vai fazer a magia acontecer. E aqui estamos nós no mesão grandão. Qual é a outra questão quando eu pego um baralho temático como esse? Se eu não sou seguidora da Disney, então se eu não acompanhei todos os desenhos animados e tal, eu vou olhar para alguns vilões e falar assim: ai meu Deus, quem que é esse mesmo? Né? Esse aqui é lá da história Inca, Maia. Eu não lembro os nomes de todos os filmes, mas sei a história. Então, assim, eu posso estar olhando para isso como quem sabe a história, então eu encontro os porquês e os porquantos, ou posso me perder e vou ter que me valer do livreto, então vou ter que lê-lo, vou ter que entender qual foi a ideia dos autores e tudo o mais, já que é uma proposta meio Disney. Foi ilustrado por Ellie Goldwyn, então tem uma ilustradora, né? E claro que também as ilustrações vindas especificamente da Disney. Então você paga os royalties, né? Os desenhos não são dela, os desenhos são da Disney. Então a gente vai ter um baralho desse. Por que um baralho desse, Fernanda? Porque eu estou falando de coisas de dentro, porque eu tive um pesadelo, eu não tive um sonho. Acordei hoje bem mal-humorada com esse pesadelo. Eu quero olhar quais são essas coisas que estão trazendo e tal. Quando é que um baralho temático me atrapalha? Quando eu não domino o tarô em si, e aí eu vou tentar buscar respostas só intuitivas dentro do baralho temático. Porque do baralho temático, para eu fazer isso, eu preciso dominar o tema que está aqui dentro. Se eu não dominar o tema e não souber tarô, conseguir ler grande coisa, ou vou ficar muito embananada no meio das questões. No caso aqui, eu vou me valer de que eu tenho um certo domínio do tarô, e vou me valer um pouquinho do vilão ou da história aqui, inclusive para poder mostrar para vocês, isso não é de verdade, né, um unboxing, é mais uma resenha e uso, até para vocês entenderem como pode ser difícil de olhar e de fazer uma leitura. Como são só 7 cartinhas, o que, que eu resolvi fazer? É um assunto inconsciente, é um assunto pessoal, um assunto trazendo coisas internas. Opa, eu vou fazer um método europeu que eu gosto. Por quê? Porque traz as janelas grandes e traz as janelas pequenas. Ah, mas Fernanda, e aí? Não fica um pouco engessado? Tá bom, esse é um gesso possível. Né? Então, essa é uma escolha que você pode fazer. Eu posso fazer tudo junto misturado. Por que que eu não vou fazer tudo junto misturado? Porque é um baralho ruim de embaralhar. E eu não estou afim de detoná-lo. Então, vamos fazer conforme dá. Aqui eu vou abrir, inclusive, né? Vamos lá, a gente vai mostrar as dificuldades. Não é muito grande, porque as cartas são rijas, então elas vão estar embaralhando você, então novinhas uma na outra. Qual é o defeito desse tipo de carta? Elas começam a abrir, ok? Então, assim, sabe, gato escaldar tem medo de água fria? Então, vamos lá. Pelo menos respeitando todas as ordens e desordens, eu tenho aqui um corte de 3 e vou me valer do corte de 3 para as primeiras 3 cartas, tudo bem? A 1,
A 2, olha que difícil, a 2, e fala que tá novo, né, gente? Eu sei, eu sei, eu sei. E a 3. Aí eu vou juntar, né? Eu abri para cá, eu vou fazer pac, papac, pac. Aí eu vou fazer um lequinho. Nesse lequinho, eu vou puxar a 4, que eu quero saber desse meu sonho, eu tô com esse sonho na cabeça. A 4, a 5, né? E a 6. A última de todas vai ser a última daqui também, a 7. Perfeito? Todas aqui estão 7 cartinhas, todas elas bem bonitinhas, não é? Veja que são todos iguais, é tudo manchadinho igual, então isso também é bem legal. A tarotagem atrás é bacana, não é? Que se chama tarotagem fazer isso aqui. Então a gente vai. Eu quero o primeiro, eu quero o segundo, eu quero o terceiro, e aí vamos indo. Aqui temos o quarto, o cinco, o seis, e o sete vai ser o primeiro. Pronto. Vamos olhar? Então, nós vamos olhar para o meu sonho, particularmente falando. Tive um pesadelo essa noite. Quero entender qual foi a energia, a força guia dos meus sonhos. Olha que delícia! A força guia dos meus sonhos é o Senhor, o Louco. E isso pode ser o mais óbvio do mundo, mas é a construção aberta, leve e solta que me leva. Eu posso até ter um Inca. Eu posso até abstrair que é uma força de um outro tempo, que é uma construção interna de outros tempos que toma conta lá, que me guia pelos sonhos, junto com o Rei de Taças. Então, a gente está falando de uma construção sensorial e emocional, sobretudo, né, desse sonho, temos questões emocionais, afetivas correlacionadas, não é? E aí eu até conto para vocês que o meu pesadelo foi com o companheiro, então faz sentido tá um rei de taças aqui, né? Podem ser as figuras com as quais a gente tem afeto. E porque foi uma oportunidade de jogar um lixo fora, né? Vamos colocar o que o louco diz. Olha, achei que esse assunto aqui precisava ser exonerado. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer com essas duas cartas? Eu vou estar colocando elas perto da cabeceira, inclusive para ver se essa construção realmente foi organizada, né? Foi revista, tá tudo certo. Né? Então, assim, essa é, sem sombra de dúvida, a temática central do meu sonho. Ah, como assim? Uai, o sonho está tentando me dizer alguma coisa de quem eu gosto muito, né? Mas dizendo de liberação, de soltura, de talvez bobagens, de coisas que precisariam de alguma forma serem liberadas, certo? Então, assim, esse é um lugar que eu posso também estar colocando eles dois, mas assim, eles denunciam bem que o meu assunto foi com o companheiro. Bora lá. O sentimento ou símbolo com evidência, temperança. Essa é uma temperança muito legal. É um lado onde, assim, temos duas cabeças, andamos uma com a outra, não somos muito facinhos, porque somos duas hidras, né? Duas figuras meio malévolazinhas. Sentimentos yin e yang, sentimentos sim e não, polarização. Apesar de ser uma carta da temperança, ela traz essa fluidez, esse tempero, essa alquimia entre as duas faces, a luz e a sombra, de todo esse sentimento ligado a uma busca por equilíbrio, é uma emoção, e também a gente tem que lembrar que é do mundo de paus. Então, aqui, ó, 8 de pauzinhos. E aí vem um caldeirão. Então, assim, vamos assim dizer que o sentimento ou símbolo que foi trazido para fora é algo que ferveu lá dentro do meu inconsciente, veio para fora em forma de 8 de pauzinhos, do tipo, tá na hora de dar uma olhada nisso, tomar posse disso, resolver isso, né? Então vamos temperar. Vamos temperar esse caldeirão para ele ficar melhor, para a comidinha ficar mais legal, para as coisas ficarem mais tranquilas. Gostei. O motivo dessa lembrança
O imperador. Aí, de novo, reforça as questões. Veja, esse imperador aqui é o vilão da história, né? Então, assim, aquele tigre para lá de ruim, para lá de difícil do Mowgli. A gente não está falando de um tigrinho fácil. Então, falando de imperador, da construção Yang ou construção do masculino, ou da falta de confiança que talvez eu tenha construído, né, em cima da questão do masculino. Por quê? Porque como eu perco o masculino importante da minha história de vida lá no começo, também de um jeito não muito legal, né? Porque foi um acidente de carro, foi um acidente, seja lá como for, né? Foi um evento do tipo, uau, olha o motivo da lembrança, insegurança, né? Não, não acredito muito nesse tigre aqui, não. Olha que legal olhar para isso, né? Não dá para olhar do lado positivo, porque esse tigre não é legal. Esse tigre tem carinha de bonzinho, mas devora todo mundo. E a outra, Madame Mim, que eu amo de paixão, que eu falo que é a minha vilã predileta no mundo dos feiticeiros da Disney, né? Madame Mim. Então, assim, é como o meu Cavaleiro de Paus. Então, dentro do motivo da lembrança, tem essa magia ou esse desejo de estar liberando do meu espírito essas desconfianças ou falta de confiança ou falta de segurança, né? Que a gente está falando do imperador. O imperador, quando ele está meio do lado vilão, ele é da insegurança, ele é da autoridade exagerada, ou então ele é justamente aquilo que pisa em ovos. E aí a gente segue por esse caminhão aqui. Na carta 4 a gente tem a liberação prática que houve com esse pesadelo nessa madrugada. Então vamos dar uma olhadinha aqui que eu liberei. Tomara a Deus que tenha valido a pena. Eu liberei o Hangman. Olha que delícia, casca. Para quem se lembra também de novo do Mowgli, a gente tem aquela serpente que tenta seduzi-lo o tempo inteiro e que quer, na verdade, engoli-lo. Então, assim, o dependurado nesses arcanos está falando do quê? Que tipo de liberação? Uma liberação talvez de algo que estava estagnado, parado, ou não resolvido, ou não olhado, né? Estava exatamente no dependurado, junto com o rei de paus. Junto com a figura de poder maior ou a figura responsabilizada, de novo uma figura Yang, né? Olha quantos reis e imperador. Então tem a ver muito com o Yang. É, talvez seja uma forma de eu ir curando no meu inconsciente a minha crise do Yang, que é como o meu acupunturista chama o que eu tenho hoje. Então, eu acho que é bem interessante falar desse rei dos reis, né? É o rei de paus, é o rei de fogo. Então, concretamente, é o que a memória ou o sonho pôde soltar. O que eu posso fazer para integrar isso na minha vida? De verdade, eu poderia estar colocando o rei de paus e o dependurado para olhar, ou um arcano para pintar, ou um arcano para estar observando, né? E se eu não gostar muito da ideia de colocar o dependurado, porque, ai, poxa, de ponta cabeça, mas eu até acho bom, sabe, gente? Porque de verdade, fisicamente, hoje em dia, eu não consigo ficar de ponta cabeça mais, não. Então, eu prefiro desenhar. É bom desenhar, pintar, não é? Junto com o rei de paus, porque o rei de paus é o cara que pode ser uma grande autoridade, mas também pode virar o vilão da autoridade, né? O cara déspota, o cara hiper raivoso, o cara que normalmente faz tudo pelo mal mesmo. Olha que malzinho que saiu de mim. Gostei, né? Então, posso não enaltecer o arcano menor, posso olhar para ele, posso também pintá-lo na arte terapia, quanto posso trabalhar o dependurado. Se a gente for pensar em meditar, ou daquilo que a gente entrega, ou da mente que medita e libera, isso também pode ser algo a ser feito com essas duas construções, né? Agora, se a gente vai escrever, se a gente vai acender uma vela, então, por essa figura, vela por quê? Incêndio, né? Fogo. Aqui está pedindo uma coisa de fogo, então eu podia acender uma velinha ou fazer algum ritualzinho de fogo no caldeirão, alguma coisa que pudesse, de alguma forma, também terminar de liberar essa energia, né?
Então, vamos lá, a gente pode também. Eu acho que aqui o fogo cai super bem com esse rei dos reis, né? Esse rei do fogo. Então, acho que mais vale acender uma vela e fazer talvez um design, ou até pendurar alguma coisa até aqui no meu espaço. Ah, como assim, Fernanda? Um ramo de folhas. Eu posso escolher lá fora, né, no meu quintal, um conjunto de folhas interessantes, pego um ramo de manjericão com de alecrim e tal, eu posso pendurar aqui. Por que pendurar? Porque o Hangman está falando de pendurar coisas. Então, talvez seja interessante espargir pelo ar, pendurar coisas, não é? Fazer bateção de folha. Isso pode ser bem interessante. Muito bem. Aí a gente tem na carta 5 a força guia dos meus sonhos. Na força guia dos meus sonhos, eu tenho Hades na versão Disney, né, na versão Villains, né? De vilão ele é tudo aqui na Carta da Morte, falando muito dessa energia escorpiniana, né? Essa coisa meio devassa cruel. Então, que tipo de guia, né, me serve lá dentro do mundo dos sonhos? Um ser bem sombrio, que não tem medo de nada nem de ninguém, que atravessa todas as coisas cruelmente, vai lá, o que que eu falei logo no começo contando o meu sonho? Vai lá e garimpa, porque é mais difícil, né? Quem é que me carregava no sonho para ir lá conversar com meu pai falecido? Não era justamente um tipo Frankenstein? É isso. Então, dentro desse lugar dos pesadelos, eu tenho uma guiança do Arcano da Morte, que lembra sempre que é transitório e que às vezes precisa dar uma limpada para poder encontrar os 6 de taças de novo, para eu poder me recompor emocionalmente, voltar a trabalhar emoções significativas e boas, sair desse lugar mais obscuro e trabalhar as questões ancestrais ou até interiores das minhas. Posso pôr essa dupla na minha cabeceira, tanto quanto a primeira, né? Mas essa aqui é a de cura. Essa aqui eu posso realmente pôr lá na minha cabeceira e ver o que acontece. Ai, Fernanda, eu vou morrer de medo de colocar um baralho desse na minha cabeceira. Eu já fiz esse caminho, eu já fiz, tá? Eu já pus eles lá em cima, eles já dormiram comigo, então não estou mais com medo deles, né? Então vamos trabalhar essa energia que é profundamente da vida, da morte, dos espíritos, quem tem força, né? A disputa justamente de Hades com os outros deuses e tudo. Então, manter essa carta próxima à cabeceira, ou olhar ela, ou pintar ela, ou pensar sobre ela, ou meditar, é o que pode estar ajudando a trabalhar ainda mais esse pesadelo que eu tive nessa madrugada. A parte profética ou espiritual é da imperatriz. Então, olha, tem algo nesse sonho falando de algo bem do feminino, né? Do feminino, como na Rapunzel, aqui é a bruxa da Rapunzel, aquela que guardou a Rapunzel na torre, que deseja ser vida infinita, né? Que tem uma inveja gigante da beleza e dos cabelos dourados que dão a eternidade para Rapunzel. Então, esse é um lugar bem de controle, bem de fazer coisas que controlam. Olha lá, gente, a parte profética aqui é das malévolas, junto com o 10 de paus, que traz a bruxa da Branca de Neve disfarçadamente, com um monte de florzinhas envenenadas na ponta. Olha lá que legal. Então, de toda forma, a gente está falando de duas vilãs, vilãs do feminino. Então, o feminino ferido é a parte profética. Acho que essa parte profética está falando também da minha espiritualidade com paus, né? Do quanto talvez as minhas forças dentro da espiritualidade do feminino possam estar tentando me dizer que no mundo da matéria o meu feminino talvez precise se libertar ou precise soltar essas energias. Então, é o máximo de profético que a gente tem aqui, viu? Bem carnal, bem também da prosperidade, da capacidade de prosperar, das questões materiais e físicas, tá bem na minha imperatriz. E como protetor dos sonhos. Ai, que delícia! Malévola é tudo de bom, né? Então, nós vamos lá falar de algo que eu tenho até pijama. Não é porque essa criatura que não foi convidada para o aniversário da princesinha e que cria, então, a história ruim da Roca
e da roda da fortuna, né? Querendo ou não, é o lado negativo da roda. Então, que arquétipo protege a minha integridade nos reinos oníricos? Olha, eu tenho uma poderosa criatura, que é a roda, e por trás da roda as suas forças, que impossibilitam, né, qualquer malefício no meu mundo dos sonhos. Por isso que normalmente no mundo dos sonhos eu me sinto muito à vontade, o que é bem legal. Junto com o pajem de taças. Então, eu tenho tanto uma força muito grande, de tempos em tempos, ela pode até ser um pouco volátil, ela pode se modificar, né? E talvez seja uma maldição, como foi a maldição da Roca, ou eu lembrar de sonho desde tão cedo, também pode ser. Né? Pode ser uma habilidade que eu posso estar olhando para isso, e o pajem de taças, bem fofinho, dizendo assim: a gente faz o melhor com o que a gente tem, né? Então, o protetor dos sonhos tem aí uma proteção, talvez bem jovial, bem na inocência, ou bem de amorosidade, não é? Que é o que me defende, ou defende a minha alma, quando eu faço os trâmites e as transições entre mundo dos sonhos e mundo da realidade, entre o mundo visível e o mundo invisível. A roda gira e o pajem, né, dá a mão para mim e diz: vamos junto. Lembrando que o pajem é aquele que não tem nenhum cavalo ou nenhum atributo extra, que lida com as coisas conforme elas caem nas suas taças e faz isso de um jeito amoroso, jeitoso, da melhor forma possível. Vai ver que é assim que eles me veem do lado de lá, Deus permita. Certo? E aí a gente fez uma abertura que certamente vocês podem não compreender, mas nesse ano eu tenho muito mais sonhos, tive muito mais sonhos, eu tive todo o meu universo onírico muito mais trabalhado, representado, lembrado. Por conta, isso eu já sei, de um bônus extra que, quando você faz as leituras de tarô para si, você pode ter exatamente essas liberações, esses esquetes de sonho, que é como se o inconsciente encontrasse ou entendesse que você está fazendo um caminho onde ele possa procurar uma representatividade. Então, aí é que entra o que eu chamo de terapia oracular, que pode ser muito proveitosa, né? Bem boa mesmo. E aí, a gente fica com os vilões da Disney aqui na mesa. Desejo para vocês, vamos saindo daqui, né? Deixa eu tirar a marcação. E acho que é isso que a gente tem por hoje. Mas amanhã, pois é, amanhã, a gente tem amanhã a gente tem uma jogada amanhã, não me abandona, fica aí, que amanhã a gente tem jogo. E um jogo também interessante para falar de coração partido. Não é? Como é que a gente lida com o coração partido, com a dor desse lugar? Beleza? E nós vamos trabalhar também um baralho novo, que eu achei que está na hora de ele vir para a mesa, né? Já que a gente está terminando a jornada, eu estou tentando ver se eu coloco praticamente todo mundo na pista. Só não ponho na pista aqueles que eu considero assim temáticos demais, a ponto da gente não conseguir fazer uma leitura, ou eu teria que ser bam bam naquele assunto. Beleza? Então, a gente vai estar se vendo amanhã. Então, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês, e a gente se vê. Valeu!